Bom dia, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma semana de atividades. Hoje é 1º de março de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E a nossa aula de hoje é Nasce a República. Nas últimas décadas do século XIX, vários setores da sociedade estavam insatisfeitos com a monarquia. Surgiram novos grupos republicanos difundindo suas ideias políticas. Sem o apoio necessário para se manter no poder, a monarquia ficou enfraquecida e abriu-se o caminho para a proclamação da República. Governo provisório. Em 15 de novembro de 1889, a monarquia foi extinta no Brasil e formou-se um governo provisório, que foi entre 1889 a 1891. Esse governo era chefiado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, 1827 a 1892. O novo governo, organizado por militares, cafeicultores e profissionais, elaborou um manifesto anunciando seus principais objetivos para o país. Entre eles, destacavam-se a defesa da ordem pública, a garantia da segurança e os direitos dos proprietários, além do pagamento das dívidas externas contraídas pelo governo anterior. Nesse momento, o principal interesse era mudar a forma de governo, sem promover mudanças profundas na sociedade. A maioria dos negros, pobres, mulheres e indígenas permaneceu excluída do poder político. Projetos políticos em disputa. A instauração do governo republicano envolveu disputa entre alguns segmentos sociais. Na época, não havia um consenso, mesmo entre as elites, que eram os mais poderosos, sobre qual modelo de republicano seria adotado no Brasil. Além disso, existiam grupos favoráveis, inclusive à continuação da monarquia. A seguir, conheça alguns dos modelos republicanos em debate na época. O primeiro modelo temos o liberal. Para muitos políticos de províncias como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, a República deveria ser liberal e federativa, descentralizando o poder político administrativo no Brasil. Esses políticos esperavam chegar ao poder garantindo a autonomia dos estados, novo nome dado às províncias do tempo do Império. Tal autonomia possibilitaria aos governos estaduais decidir que atividades econômicas seriam incentivadas a fazer empréstimos diretamente no exterior e administrar os impostos arrecadados no próprio estado. Temos também o positivista. Um grupo numeroso de militares temia que a autonomia do estado levasse à fragmentação do território brasileiro. Por isso, defendia a implantação de um poder federal, forte e centralizado, influenciados por uma corrente filosófica chamada positivismo. Esses militares consideravam-se o grupo mais preparado para assumir o poder. Consideravam também que eram capazes de representar os interesses públicos e impedir que os grandes fazendeiros usassem o Estado em defesa de interesses particulares. E por último, temos o jacobino. Para alguns militares de baixa potente, funcionários públicos de médio escalão, pequenos comerciantes e profissionais liberais, a República deveria garantir a liberdade de expressão e de associação. Também deveria ampliar a participação popular nas decisões políticas. As pessoas que faziam parte da corrente foram chamadas pelos adversários de jacobinos, numa referência à vertente radical popular da Revolução Francesa. Os jacobinos brasileiros pregavam o fim do voto censitário e da influência dos estrangeiros, em especial dos portugueses, que dominavam boa parte do comércio do Brasil. Para quem não sabe, o voto censitário é o direito de voto concedido a um determinado grupo de pessoas que cumpram certos requisitos econômicos. Tanto liberais quanto positivistas não estavam muito interessados em que o governo republicano estimulasse a participação popular. Na visão deles, os brasileiros comuns não estavam preparados para exercer a cidadania, que era a cidadania do voto.
Entre esses despreparados, eles incluíam os ex-escravos, os indígenas e as mulheres, que eram as pessoas que eles consideravam que não tinham a cidadania de poder votar. Primeiras providências. Durante o governo provisório, várias providências foram tomadas no Brasil. Entre elas destacam-se 5. Vamos ver a primeira. A primeira é a instituição do federalismo. As antigas províncias foram transformadas em estado da federação. Isso dava aos estados maior autonomia em relação ao governo central. A cidade do Rio de Janeiro, muito desconhecidos por todos, tornou-se sede do governo federal, ou seja, a capital da República. Temos a separação entre a Igreja e o Estado. Foi extinto o regime do padroado, por meio da qual o Estado controlava e sustentava a Igreja Católica. O catolicismo deixou de ser a religião oficial do Brasil. Como consequência, foram criados os registros civis de nascimento, casamento e óbito. Até então, só havia a certidão de batismo, e a maioria das pessoas se casava na Igreja Católica. Criação de novos símbolos nacionais. Foram elaborados, por exemplo, uma nova bandeira e um novo hino nacional para substituir os símbolos da monarquia. Promulgação da Lei da Naturalização. O Decreto da Grande Naturalização de 1890 estabeleceu que os estrangeiros residentes no Brasil se tornariam cidadãos brasileiros. Quem quisesse manter a antiga cidadania deveria comunicar sua vontade ao governo. Um dos objetivos da Grande Naturalização foi o amenizar o sentimento contrário dos portugueses. E, por fim, a convocação de uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia seria encarregada de elaborar a primeira Constituição da República. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.